Dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Gente, antes de eu começar o vídeo, por favor, dê o like, tá? Pro abençoado algoritmo lá do YouTube entender que o vídeo é relevante, né? Se é que vocês acham que é relevante, tá? A gente pede para distribuição, né, do conteúdo. E eu quero fazer uma correção. No último vídeo que eu falei sobre as escolas, né, ensino bíblico, que eu falei das universidades, eu acabei falando a Unicamp. Vocês me perdoam, a Unicamp é Campinas, né? É uma universidade do estado, né? A universidade, na verdade, da Igreja Católica é a PUC. Pontifícia Universidade Católica, tá? Vocês me perdoem de trocar. Gente, eu troco o nome até dos meus filhos, tá? Você acha que eu não vou trocar o nome dessas coisas? Não tem jeito. Eu não sei se é só eu que troco o nome, porque eu troco o nome dos filhos. Se tiver tudo junto, então a coisa piora, tá? Mas vamos embora para mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a história de José. José do Egito, né? O José de Maria não, tá? José do Egito. De uns tempos para cá, tem vindo muita palavra para mim sobre leituras, pregações sobre a vida de José do Egito, não é? José do Egito é um ícone no mundo empresarial, no contexto de prosperidade, de bem-aventurança, né? Que a história dele é muito bonita, né? Mas é muito, assim, muito profunda, né? Ele começar lá atrás com Abraão, né? Porque a Bíblia, as pessoas acham que ela é um livro aleatório, que ela não tem um segmento, uma continuidade. E tem sim, tá? É todo um contexto seguindo um parâmetro, assim, a construção de Israel, do Estado de Israel, né? Ela tem toda uma construção no Antigo Testamento de continuidade, de família, de gerações, tá? Então começa lá com Abraão, né? Que Deus faz a promessa a Abraão, que ele teria um filho, né? E dali seria uma grande nação. Pede para ele olhar as estrelas do céu, que os povos seriam incontáveis. As estrelas do céu representam nós aqui no contexto dos gentios. Mas eu não vou me atentar a esse detalhe, não. Aí lá, Abraão, né, com 100 anos, Sara com 90, dá luz a Isaac, né? Que eu falo que nem eu ia acreditar nessa promessa, né? Mas tá bom, né? Aí daí de Isaac depois vem, né, Rebeca, né, era estéril também, né, pra você ver como Deus trabalha, né, Sara era estéril, Rebeca, que foi a mulher de Isaac, né, era estéril, Isaac orou por ela, acho que foi 17, 18 anos, né, pra ela poder gerar, né, e ela teve, né, os dois filhos, que foi Esaú e Jacó, né, já vi uma promessa, né, de que o mais novo, né, que no caso é Jacó, seria maior que Esaú, né? E, e no nascimento ele nasceu com as mãos segurando o calcanhar de Esaú, né? Essa briga que a gente vê hoje ali entre os muçulmanos e Israel, enfim, os judeus ali, esse tropezaiada toda aí vem nesse contexto aí, né? Porque um teve um segmento, outro teve outro, e também lá de trás, né? Que na promessa, quando Deus fez para Abraão, ele viu que Sara estava velha, não concebia, e ela acabou cedendo a escrava dela, Agar, para dar o filho para ele, né? E ele fez esse favor, né, tadinho, de dormir com a escrava. Mas enfim nasceu Ismael, né? E essa briga toda vem dos ismaelitas,
né? São os ismaelitas que se tornaram o povo muçulmano, né? E, e de Israel, né? Isaac, né? Se tornou o povo, já começou a descendência de Israel. Enfim, aí Jacó, no contexto de Jacó, ele lá mais velho, lá na frente, né? Ele teve aquele contexto lá, né? Que ele enganou o pai estava quase, Isaac estava quase morrendo, já cego. E a mãe, né, com a ajuda da mãezinha, enganou, né, o velho e roubou a progenitura, né, de Esaú. E ele acabou abençoando Jacó no lugar de Esaú, porque Esaú que era para ser o abençoado, né, porque na cultura era o primogênito, né, como ele tinha nascido primeiro, então Jacó acabou enganado, acabou abençoando Esaú. E o nome de Jacó fica como enganador, né? Quer dizer enganador. Aí lá numa luta muito grande, lá depois mais pra frente, é muito bonita a história de Jacó também. Foi um dos primeiros personagens que eu me apaixonei na Bíblia, foi Jacó, que ele teve a luta com um anjo, né? Que no simbolismo ali a gente já vê Jesus ali, né? Ele lutou a noite inteira, né? E me solta, né? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E aí foi que ele lembrou, né? Meu nome é Jacó, que ele quis dizer, assumiu o pecado dele, né? Eu sou enganador. Aí foi que Deus abençoou ele e mudou o nome dele para Israel. E fez a promessa que dali seria uma grande nação, que ele seria pai de uma grande nação, né? Jacó teve 12 filhos, né? Ele também foi enganado pelo sogro, né? Labão, né? Que era um lambão, fez ele casar com a filha mais velha primeiro. E essa foi lhe concedendo filho e ele amava Raquel, né? E Raquel não dava filho a ele. E nesse contexto, depois de muito tempo, Raquel deu à luz a José, né? Deu à luz a José, que ele teve 2 filhos com ela, que foi José do Egito e depois foi Benjamim, né? E acho que durante o parto de Benjamim, ela morreu, veio a falecer, morrer, né? Mas enfim, eu só estou aqui parafraseando aqui a história, porque ela é muito longa. Ela vai do capítulo 37 em Gênesis até o 50, a história de José. Então, vamos lá, no contexto de José, José é conhecido como sonhador, né? Hoje eu vi muito pregador falando que José era mimado, filho mimadinho do papai. E realmente Jacó tinha uma preferência por José. Por quê? Acho que pela diferença de idade dos outros, né? Dos outros 10 filhos, né? Porque 2 foi com Raquel, né? José ensinou ele a ler, Jacó ensinou ele a ler, fazer conta, naquele contexto ali hebreu, né? E acho que pelo contexto de ser mais criança, né? Os outros já eram maiores, né? Pastoreavam ovelha ali, e acho que Jacó se apegou mais a ele, né? Depois da morte de Raquel também, né? Tanto que na Bíblia conta que ela fez uma túnica, né? Própria para o filho, né, José, né? Até há um conflito ali entre ela e a irmã Lia, né? Porque a outra esposa de Jacó era Lia, sua irmã, né? Ela fala que deveria pertencer ao filho mais velho, que era Rubem, né? Mas o filho dela era José, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito aí, não. Ela já fez uma túnica toda colorida, né? E essa túnica causou muita polêmica ali, né? Enfim, aí o contexto de José é que ele era sonhador, mas não era sonhador de visionário. É assim, porque quando fala, fulano é sonhador, Beltrano é sonhador, a gente fala assim, nossa, a pessoa fica vagando aí, fica delirando, sonhando, né? Planejando. Não, ele era sonhador, um sonhador profético.
né? Os sonhos dele eram proféticos, né? E no primeiro sonho que José teve, ele vê, ele fala, né, para os irmãos, que ele vê 11 feixes de trigo se curvando a um feixe, que é ele. Os irmãos ficam com raiva, né? Já não gostava dele porque achava que o pai protegia mais ele do que os outros, que ele era mimado. Aí ele vai contar um sonho desse, né? Os irmãos já começaram, já que já era pé atrás, já começaram a perseguir, já ficou com raiva. Depois, no segundo sonho, ele, ele sonha que o sol e a lua e 11 estrelas se curvam perante ele. Aí a ira se levantou, porque aí até Jacó repreendeu ele, falou assim, mas e se por acaso até eu e tua mãe não vamos nos prostrar perante ti, né? E, enfim, criou-se todo aquele conflito, aquele contexto de inveja, de discórdia ali na família, né? E os irmãos, um dia com raiva, pastoreando as ovelhas, José estava lá no meio, eles resolveram dar fim, né? Vamos acabar com a vida dele, né? Mas o mais velho, Rubem, ele não queria derramar sangue, então ele falou, não, vamos jogar no poço. E jogaram José no poço. Aí Judá, né? Judá é a tribo descendente, né? Que Jesus descende da tribo de Judá. Judá viu uma caravana de ismaelitas passando e resolveu vender ele, né? Para não ter derramamento de sangue. Enfim, aí José vai parar no Egito, né? Como escravo, né? Ali ele é vendido e quem arremata José é Potifar. Potifar era um braço direito ali do faraó, né? Fala eunuco. E ele tinha uma mulher, né? Uma mulher legal, né? Que tentou seduzir José, porque José era muito temente a Deus, muito fiel a Deus, né? Até ele fala, como poderia eu cometer tamanho pecado contra o meu Deus, entristecer o meu Deus? Porque na casa dela o jardim floresceu, a mão, tudo ali, né? Prosperava, né? Mas ela armou um plano, né, para ele, né? Um dia ela agarrou ele e ali ele não se desvencilhar, a capa dele ficou na mão dela, não sei como de direito essa parte. Eu sei que o Potifar acabou jogando ele na prisão, né? Aí ele ficou ali acho que por 2 anos e tem aquele contexto ali, né, dos sonhos ali que os prisioneiros ali com ele, tinha dois ali, fala, né, o copeiro e o outro, que pediu para que José, né, interpretasse os sonhos dele. Aí ele falou que um ia se apresentar perante, o outro um ia morrer e o outro ia se apresentar perante o copeiro, né, perante o faraó. Ele falou, quando você estiver diante do faraó, você interceda sobre mim. Ele estava ali na prisão mesmo, no calabouço ali, né? Você lembra-te de mim, né? Aí passou, né? E lá aconteceu o que ele falou, um foi morto, o outro foi levado para copeiro. Um dia o faraó lá agoniado, né? Teve um sonho lá, né? Das 7 vacas magras, né? Que engolia a gorda, das 7 espigas de milho. E o faraó agoniado, né? Não sabia quem interpretasse aquele sonho, né? E aí o copeiro lembrou. Eu sei quem pode interpretar esse sonho. Aí lembrou de José, 2 anos depois, né? Aí mandou chamar José, aí José interpretou o sonho. O que significava o sonho? Ia ter uma grande fome, né? No mundo ali, no mundo, não sabe se é no mundo, ali no contexto do mundo árabe, né? E só o Egito que teria alimento. Mas ali no contexto visionário ali da época, não tinha ainda essa realidade, era uma profecia que iria acontecer. Então o faraó, muito sabiamente,
colocou um anel de governador no dedo de José, e, né, um anel, e consagrou ele governador do Egito, o segundo maior posto de autoridade do Egito. Quer dizer, de lá do fundo do poço, ele se tornou um governador do Egito, tá? E instruiu tudo para José, como armazenar, fazer celeiro para armazenar trigo, armazenar os grãos, né? A fome veio, né? E nesse contexto chegou até lá onde estava o pai e os irmãos, né? E esses foram lá buscar mantimento, né? Porque eles estavam em falta, né? Foi aí que José reconheceu eles, mas eles não reconheceram José, né? Aí José segura, né, um deles lá e fala para ir buscar o irmão mais novo, que ele queria lá, mas ele não fala que é ele engana, né? Aí não, porque pelo amor de Deus, meu irmão já morreu, né? Os irmãos tiveram consciência do que tinham feito. O pai não vai mais aguentar a morte de mais um, né? Mas ele segurou um deles lá e falou que era para trazer, né? O pai e o irmão. Aí trouxeram, e na hora que eles foram embora, ele colocou uma taça lá no meio das coisas que eles estavam levando, falando que eles tinham roubado, né? Eu não sei direito esse contexto aí, se Benjamim foi nessa primeira ida ou na outra. Enfim, eu sei que nesse contexto todo foi que José levou a família, né, toda para o Egito. O faraó deu as melhores terras, né? E ali se estabeleceu o povo de Israel, né? O povo hebreu lá, o povo da antiguidade, que já havia sido essa profecia também, viu, para Abraão lá atrás, que o povo seria escravo por 400 anos. Enfim, com o passar do tempo, o faraó morreu, os irmãos morreram, o José morreu, os filhos, e foi ficando o povo, né, de Israel foi se multiplicando, né? Quando você vê lá no contexto de Êxodo já, que querem matar José, né? Moisés, perdão, que haveria uma profecia do libertador, né? Então o faraó manda matar todos os meninos, né? As parteiras matarem os meninos que nascessem, porque era um povo que muito fértil, né? Que tinha muitos filhos, e nesse contexto de escravidão é que nasce Moisés, aí já entra a história de Moisés, né? Então tem todo um segmento. Eu aqui parafraseei aqui por cima, eu aconselho que vocês leiam a história em casa, mesmo que você não entenda o sentido espiritual, né? Ali, porque tudo tem um contexto espiritual, né? Profético ali atrás, né? E são histórias maravilhosas, muito bonitas, né? Até a história de Moisés mesmo é muito linda, né? Mas enfim, na história de José, o que me leva a pensar nesse contexto que tem vindo para mim aqui nos últimos tempos? Que muitas vezes a gente desce no fundo do poço. Muitas vezes a nossa própria família, a nossa própria casa, próprios amigos nos leva lá no fundo do poço. Não literalmente, é claro, mas assim, não acredita nos nossos sonhos, nas nossas virtudes, nas nossas palavras de consolo de Deus para a vida das pessoas. Muitas vezes a nossa própria família é contra nós. Eu vejo muito isso, acontecer isso com muita gente. Tem sempre ali a ovelha negra da família, né? Que ela é desacreditada em tudo. E José foi uma ovelha negra na família dele. E a Bíblia relata claramente isso, que é inveja. Gente, olha, eu não sou muito de acreditar nessa de mal olhado, olho gordo, mas existe. Infelizmente existe, porque a Bíblia inteira relata sobre inveja, provérbio.
Ela nos alerta muito sobre isso, sobre inveja. Tem um mandamento, né? Não cobiçar. Cobiça é inveja, né? Nem a mulher do próximo, nem as coisas do próximo, né? Deus deixou um mandamento isso. O que é inveja? É você olha para uma pessoa, para você é uma coisa que não é tua. Sabe? Você deseja, você cobiça, você acaba... Tem pessoas que acabam atacando a outra por nada. Às vezes a outra nem faz nada. Às vezes ela só é um jeito diferente, um jeito que... Eu vejo a pessoa invejosa como uma coisa que ela vê no outro que ela queria ser e não é. Que ela não consegue ser aquilo que o outro é. Eu vejo ela se frustrando com altivez, com a luz, eu não sei com que o outro é. O brilho do outro, a dinâmica do outro. Eu vejo um invejoso assim, um recalcado, tá? Então, existem sim, existe. E o que eu posso... Tata, não passa aqui atrás não, por favor. A Tata passando atrás, daí eu gravando e ela passando atrás. O que eu vejo nisso? Não conte seus sonhos para ninguém. Não conte seus projetos para ninguém. Eu não acredito muito que as coisas aconteçam, que isso venha atrapalhar. Eu vou lá naquele versículo lá em Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem do que amam a Deus, né? Mas eu vejo que até as tentativas que os outros têm de nos atrapalhar acaba sendo cooperação para depois a gente glorifique a Deus em suas obras na nossa vida. Mas quando a gente acaba abrindo a boca e contando para quem não deve, a gente gera muito transtorno para a vida da gente, muita tribulação, muita falação, muita oposição. E é difícil, é complicado você lidar com oposição. Dos seus pensamentos, dos seus sonhos, das suas vontades, é difícil. Então, eu vejo assim, ele contou para os irmãos já queriam matar ele. Então você não sabe, a gente não sabe, não tem noção da ira que vai se levantar. E sinto dizer, é dentro da nossa casa isso. Davi foi perseguido pelos irmãos, tá? Geralmente é dentro da nossa casa que acontece isso. Eu lamento dizer, mas sim, é ali no nosso núcleo familiar. Eu não sei se é porque o núcleo familiar gera intimidade, ele conhece o nosso... Eles são mais assim, de nos conhecer mais profundamente do que os outros de fora, né? Mas o próprio núcleo familiar fala, ei, você não vai conseguir não, isso não vai dar em nada não, isso daí não tem futuro. Quantas vezes eu já ouviram alguém da família falar, tentar fulano da minha família, mas aquilo lá não dá futuro não, tá? Eu deixo isso para reflexão, para a vida nossa, para quando nós abrirmos o nosso coração, não confiar em todo mundo. Lá em Ezequiel fala, maldito homem que confia no outro homem, né? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Quer dizer, só Deus conhece o nosso coração. Então, sejamos prudentes e guardemos os nossos sonhos para nós ou desabafemos com Jesus, tá? Que vocês tenham um bom dia na presença do Senhor e que nesse mundo louco que a gente tá, Deus não nos tire a capacidade de sonhar, né? Porque tá difícil alguém ter sonho profético como José teve, né? Mas a gente tem nossos sonhos aqui, os sonhos aqui da carne, aqui do mundo, nossos projetos, né? Que Deus abençoe a nossa vida na presença do Senhor Jesus e nos capacite para continuar a ter esperança e a sonhar por um mundo melhor.
eu falo assim, se não for aqui, lá na eternidade, tá? Porque o melhor ainda tá ainda. O melhor já veio, que foi Jesus, mas Deus tem o melhor, a vida eterna, tá? Vocês fiquem na presença do Senhor Jesus, ok? Abraço.